Boa noite a todos. É com grande alegria que o programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras realiza a sessão dedicada ao centenário de nascimento do crítico literário, professor e ensaísta Antônio Cândido. E com uma alegria ainda maior que contamos para brilhantar essa sessão com a presença em Minas Gerais de Fábio Souza Coutinho, presidente da Associação Nacional dos Escritores, que se deslocou de Brasília, especialmente para estar conosco e dividir, o seu conhecimento sobre Antônio Cândido com os mineiros. Fábio é uma grande liderança cultural, não só em Brasília, mas em todo o Brasil. É nosso confrade do PEN Clube, onde também tem estado cada vez mais atuante. Enfim, autor de vários livros. E também pertence à Academia Brasiliense de Letras. Entre seus livros, é importante destacar leituras de Direito Político, de 2004, Juristas na Academia Brasileira de Letras, de 2006, Crônicas de um Leitor Apaixonado, de 2015, e Lúcia, uma biografia de Lúcia Miguel Pereira, de 2017, que Fábio lançou nesta casa, a grande honra da Academia Mineira de Letras. Fábio foi curador de festivais internacionais de literatura, como o Festival Internacional de Poesia de Istambul, e a Bienal Internacional de Poetas de Paris, e também foi curador de importantes eventos nacionais, como o Circuito das Letras 2016. Tem estudos doutorais em Filosofia da Cultura e Filosofia Política na França, membro do Conselho Deliberativo da Cátedra Unesco de Filosofia da Cultura e de várias instituições culturais. Este é um resumo grosseiro do currículo do Fábio, né, que alegra esta casa com a sua presença. Eu queria agradecer muito a presença de todos, em especial do nosso confrade, acadêmico e secretário da Cultura, Ângelo Osvaldo, e do nosso acadêmico, confrade, presidente do ICAM, ex-secretário de Estado da Cultura, Amilcar Martins. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa. Nesta semana, no dia 22, portanto, quinta-feira, às 6 da tarde, Carmen Schneider Guimarães, que é acadêmica da Academia Mineira de Letras, lançará uma coletânea de ensaios sobre a produção acadêmica de seus confrades e confreiras. E na segunda-feira que vem, no dia 26, às 7h30 da noite, o professor Roberto Borges Martins lançará a edição impressa de sua tese de doutorado, defendida nos anos 80, e que alterou para sempre, de forma definitiva, o entendimento sobre as Minas Gerais, e, sobretudo, sobre a escravidão, sobre a economia das Minas Gerais do século XIX, se não me engano. É uma obra importantíssima, um divisor de águas. Roberto Borges Martins é um professor, atuou como professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG por 30 anos e mantém com esta casa laços históricos e afetivos, porque pertence à família Borges da Costa, em cujo palacete se instala a nossa Academia de Letras. E, finalmente, no dia 29, na quinta-feira que vem, faremos aqui a última sessão da série de 10 sessões dedicadas à obra dos acadêmicos. Na quinta-feira que vem, dia 29, as professoras Valéria Machado e Ivete Walsh proferirão a conferência Cantos e Contos de Olavo Romano sobre a obra do nosso confrade Olavo Romano, encerrando o ciclo de 10 conferências sobre acadêmicos que foi realizado em 2018. E sem mais delongas, queria também renovar o convite a todos para a posse do professor Jacinto Luiz Brandão, na cadeira de número 25, no dia 11 de dezembro deste ano, encerrando o ano acadêmico, no dia 13, a presença do cônsul de Portugal em Minas Gerais, falando sobre as relações entre Portugal e Brasil e sobre a língua portuguesa como instrumento de diplomacia cultural. Muito bem, Fábio, desculpe esta longa introdução. Eu queria apenas pedir a todos aplausos de boas-vindas a Fábio Souza Coutinho. Bom, muito obrigado, Rogério. Atendi o convite com muito prazer, muita satisfação, vir aqui de novo. E acho que trago a chuva, porque eu estava dizendo até para mim que ano passado foi em junho, e chovia muito, e era o final
era o final do outono e chovia muito. Eu ainda não tinha chegado no inverno e já chovia muito. E agora estou aqui no final da primavera e chove muito também, então eu acho que a chuva, eu trago a chuva para Minas, né? Enfim. Eu tenho muita alegria de estar aqui e esse convite para falar sobre Antônio Cândido foi feito já há alguns meses. O Rogério fez esse convite já há alguns meses e naquela época, quando o convite foi feito, eu aceitei de pronto, porque tenho um tipo de admiração pelo professor Cândido e pensei que, inclusive, eu tinha já escrito sobre o professor Cândido por ocasião dos seus 90 anos. Quando o professor Cândido fez 90 anos, em 2008, eu escrevi um artigo que foi publicado e tal, e depois veio a integrar este meu livro, Crônicas de um Leitor Apaixonado. E imediatamente eu pensei, bom, eu vou fazer um adornamento daquele artigo, 10 anos depois, eu acho que tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, e eu posso fazer a atualização do artigo e tal. E de fato fiz, de fato preparei, e é esse que eu intitulei Antônio Cândido, Primus Inter Pares, né? Que é como eu o vejo, como eu e muita gente o vê, né? Uma figura extraordinária, monumental, um primeiro entre seus pares. Né? Mas, à medida que foi se aproximando do dia de hoje, eu também achei que, depois daquele artigo escrito há 10 anos, eu tinha tido o privilégio de um convívio de quase 10 anos com o professor Cândido. Também foi um convívio muito intenso, em função de uma circunstância que foi exatamente a que você mencionou aqui, o livro Lúcia, uma biografia de Lúcia Miguel Pereira, que foi lançada aqui, na Academia Mineira. A Angela Falso estava presente também, e o amigo Zé Chefe de Oliveira também, grande bibliógrafo, estava aqui naquele dia também, e eu, em função desse livro, eu tive muito contato com o professor Cândido. No primeiro momento, eu liguei, e ele disse, não, vamos conversar, porque eu tinha lido um artigo dele, num livro chamado O Albatroz do Chinês, intitulado apenas Lúcia. E era uma coisa absolutamente encantada. Ele tinha uma admiração pela Lúcia Miguel Pereira muito grande. E eu disse, isso é um ponto de partida, porque se ele tinha essa admiração, se ele revela essa intimidade, né, inclusive de natureza familiar, até porque eram parentes, eram primos, né, a propósito, eram primos, de fato eram primos. A mãe de Antônio Cândido, a dona Clarice, era irmã da mãe de Lúcia Miguel Pereira, dona Maria Clara. Então, nesse caso, era aquele Antônio Cândido e Lúcia Miguel Pereira eram parentes de 4º grau, eram primos. Né? E as mães eram irmãs, e havia muita amizade entre eles. E também me chamou a atenção na pesquisa que eu começava naquela época sobre o livro, que é esse livro aqui, que foi lançado aqui na Academia Mineira, no ano passado, em 12 de junho do ano passado. A primeira participação publicada de Antônio Cândido era um livro organizado por Lúcia chamado Livro do Centenário de Eça de Queiroz. Então, Lúcia organiza essa edição, que é um tijolaço, uma beleza de livro, com participação de grandes figuras da literatura de Portugal e do Brasil, uma edição binacional, né? Uma empreitada binacional com a Itaipu, né? Então foi feito isso em 45, exatamente em 45. E Antônio Cândido, com 27 anos, é convidado por Lúcia para participar desse livro. E participa com um ensaio absolutamente lapidar que o revela para o resto da vida. Né? E eu, com esse livro, posso ter esse livro e mais aquele artigo que ele escreveu intitulado Lúcia, que saiu no Albatroz do Chinês, que é um livro de 2004. Eu tomei iniciativa de ir para ele e ele atendeu tranquilamente, disse, não, vamos sobre a São Paulo. Aí o tratamento dele me chama de senhor, e tal, e como sobre a São Paulo, me avisa e tal, claro, puxa, o senhor vai ser o biógrafo da Lúcia, eu tenho todo o interesse, ele era muito agradável de trato, muito simpático, muito elegante, muito cortês, né, uma coisa, um gentleman consumado, né? E eu, de fato, tomar coragem para ter que conversar com o Antônio Cândido, não é uma empreitada, em princípio, não é uma empreitada assim, simples, né? Porque é o Antônio Cândido, não precisa dizer mais nada. Né? E aí eu fui. E isso foi mais ou menos no meado de 2007.
quando eu comecei o projeto, quando eu comecei a pensar na coisa e tal. E fui lá, cheguei em São Paulo, liguei para ele, disse, professor, estou aqui e tal. Eu disse, claro e tal. Vem aqui, vem almoçar, você já tem compromisso de almoço? Bom, fui almoçar, cheguei lá às 11h30, mais ou menos, saí 7 horas da tarde. Conversa extraordinária, ele era um cozer, né? Assim, com características extraordinárias de imitação, entendeu? Se ele falasse sobre uma pessoa, eu não vou citar, evidentemente, mas enfim, se ele falasse sobre alguém, e ele falava imitando a pessoa, né? Então era uma coisa assim extraordinária. O contato com ele, que durou depois de 10 anos, e veio a terminar algumas semanas antes de ele falecer. Ele faleceu no meado de maio do ano passado, e até depois volta dizendo que chegou a trocar correspondência com ele, né, nessa época. Pois é, eu tinha falado com ele 3 semanas antes, e estava dizendo, o livro está quase pronto, e vai ser lançado dia 12 de junho na Academia Mineira de Direito. Cheguei a dizer isso aí. Eu disse, puxa, eu quero ver, ficou pronto. Tá? Ele tinha muito encantamento pelo livro, me perguntava, ligava para fazer esse tipo de coisa que vocês estavam mencionando. Várias vezes ligou e dizia, olha, aquilo que eu falei não é bem assim, ainda dá tempo de retificar. Claro, professor, evidentemente que sim. Recordo, por exemplo, a primeira vez que ele me ligou, já depois de um ano de contato, no começo era esporádico, e ele me ligou e a Paula, empregada lá de casa, atendeu o telefone e disse, doutor Fábio, tem o seu Antônio aqui para falar no telefone. Eu estava no escola trabalhando e ele disse, o seu Antônio, eu falava, o seu Antônio, quem é o seu Antônio? Eu, no meio de uma coisa que me demandava intelectualmente ali naquela hora, mas o seu Antônio queria falar comigo, mas eu, eletricista, ou sei lá, ou figura dessa, né, que ligam para a casa das pessoas, né? Aí eu disse, não, seu Antônio. Atendi o telefone, não, seu Antônio. Doutor Fábio, Antônio Cândido. Desaba completamente, a gente ganhar a fôlego para continuar a conversa. Então, eu, antes de vir para cá, há algumas semanas, eu achei que, pelo fato de ter havido esse convívio de 10 anos praticamente com ele, né, em meado de 2007, como o primeiro contato, né, e a primeira visita à casa dele lá em São Paulo, na rua Joaquim Eugênio de Lima, né, no apartamento deles. E até agora, até abril do ano passado, até o último contato foi telefônico. Ano passado eu cheguei a estar pessoalmente com ele uma vez, mas tinha estado no fim do ano, no fim de 2016, tinha feito uma visita a ele, dizendo, não, o livro está indo e tal, ele ainda me deu algumas... Perguntou isso, assim, assado e tal, e chegou várias coisas comigo da biografia da prima, e prima e mentora, e me considerava uma figura monumental, e era, de fato, mas enfim. E ele disse, está pronto, está indo, professor, aquela parte final, eu fui muito rigoroso também, para não haver falhas. Era a primeira vez que o livro será biografado, né? E eu, então, agora, mais recentemente, depois de ter dito sim ao Rogério, eu achei que devia aproveitar esse convívio de 10 anos, praticamente 10 anos, que foi um convívio extraordinário para mim, como teria sido, imagino, para qualquer um de nós aqui presentes, né? Eu acho que todos vocês podem corroborar o que estou dizendo, né? Eu tive, foram os 10 últimos anos da vida dele. Né? Quando eu passei a conviver com ele, ele já tinha 88 anos. Né? Essa lucidez era total, né? Uma memória de deixar o computador encabulado, né? Uma coisa assim, muito extraordinária. Né? E eu fiquei pensando, puxa, eu vou apresentar lá na Academia Mineira, no dia 20 de novembro, um adornamento do trabalho que eu fiz por ocasião dos 90 anos dele. Mas eu acho que eu podia agora agregar alguma coisa, agregar um depoimento. Né? Eu quis dar esse sentido de depoimento. Agora eu posso ir além daquele texto que eu produzi por ocasião dos 90 anos, quando eu tinha mal começado a conviver com ele. Né? Aquilo foi logo depois que eu comecei a conviver com ele, sabe? Ele fez os 90 anos em julho de 2008.
Então eu disse, não, eu vou agregar alguma coisa. Mas aconteceu uma coisa muito preciosa, com a qual eu vou repartir com vocês aqui hoje. Antônio Cândido faleceu, veio a falecer, ele não viu esse livro publicado, no dia 3 ou 4 semanas. E, claro, eu mandei para a Ana Luísa, a filha dele, um relacionamento bom e tal. E eu disse, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer esse depoimento? Mas aconteceu, como eu disse para vocês, uma coisa muito importante. Recentemente, eu tive acesso a uns cadernos que o professor Cândido deixou. Quer dizer, além daquela obra toda, amplamente conhecida, né, ele escrevia naquela letrinha, o Ângelo estava recordando aqui na letrinha, que parecia com a de Carlos Drummond de Andrade, e parecia com a de, se parecia também com a de João Cabral, os três, uma caligrafia muito parecida. Tudo muito... Doutor Ciro, é verdade. Então, o Antônio Cândido tinha essa caligrafia extraordinária e tal, e acharam, agora, depois que ele faleceu, o falecimento tem um ano e pouco, um ano e meio, né? Foi em maio do ano passado, exatamente um ano e meio. Acharam dezenas de cadernos, foram encontrados dezenas de cadernos sobre vários assuntos, todos com aquela caligrafia impressionante. Claro, isso vai cada vez ser menos inédito, né? Eu não fui a única pessoa que tive acesso a eles, tá? Isso vai virar livro, obviamente, vai virar livro a partir do ano que vem, isso vai sair livro, caderno de Antônio Cândido, qualquer coisa assim, né? Uma das filhas da Ana Luísa tem editora, que é aquela outra sobre azul, uma editora que faz livro de alta qualidade, está reeditando toda a obra dele, provavelmente isso vai ser aproveitado. E quando eu tive acesso àquilo, eu li com grande encantamento aqueles cadernos e achei o texto que eu disse, não, esse é o texto para a apresentação da Academia Mineira. Em vez de eu escrever o depoimento do meu convívio com ele, que poderia até hoje ainda ser um pouco cerimonioso, enfim, ainda que ele já tenha falecido há um ano e meio, mas eu fiquei pensando o que ele gostaria que eu revelasse, e depois de um certo tempo, realmente a conversa passou a fluir com mais camaradagem, vamos dizer assim, com intimidade, mas, enfim, né, foram dezenas de contatos, enfim. Mas eu achei que este que eu encontrei, esse texto dentro dos cadernos de Antônio Cândido, era um texto primoroso, como tudo que ele fazia, mas que tinha totalmente a ver com esse evento aqui de hoje. Por quê? Porque é um texto de autocrítica, de autoconhecimento, é um texto extremamente machadiano, que é o ídolo dele, Machado de Assis, ele levou várias vezes. Inclusive, uma das afinidades com Lúcia era exatamente a afinidade machadiana, porque ela foi a primeira biógrafa de Machado de Assis. E ele recorda isso, um dos mais importantes livros que ele leu, que ele tinha, quando a biografia de Machado de Assis saiu, em 1936, ele tinha 18 anos. E foi isso que o aproximou demais daquela prima. Minha prima escreveu essa biografia. E a partir daí foi uma convivência extraordinária, né, entre eles, até a morte dela, trágica e precoce. E eu achei esse texto dele, nos cadernos, um texto exemplar para que eu apresentasse a vocês aqui hoje. Entendeu? Não é um depoimento mais, não sou eu depondo sobre Antônio Cândido, é Antônio Cândido depondo sobre si próprio, como uma culminância que é uma paixão que ele tinha e que vocês vão ver qual é. Então eu vou pedir licença para, antes de apresentar o meu texto atualizado, o meu texto de 10 anos atrás, de 90 anos, que eu atualizei para aqui, assim que você me convidou, eu comecei a preparar essa atualização, e ele é um texto realmente ampliado, atualizado, uma edição revista e ampliada, não sei se melhorar, não sei se é pretensão, eu vou por aí, mas de qualquer maneira é um texto atualizado. Mas agora, diante desta descoberta dos cadernos de Antônio Cândido, e deste texto em que ele se revela extraordinariamente bem-humorado, como vocês vão ouvir, então eu, sem conseguir imitar a voz de Antônio Cândido, não sou imitador, não sei imitar nada, mas eu gostaria de lê-lo como ele falaria, né?
porque ele tinha essa coisa da imitação, como eu disse a vocês, que era uma coisa impressionante, impressionante. Imitava todo mundo, todos os grandes com que ele conviveu, ele sabia imitar. Eu me lembro perfeitamente, posso dizer, porque ele não são pessoas vivas, mas pelo contrário, falecidas há décadas. Um grande amigo dele, Oswaldo de Andrade. Esse imitava assim, eloquentemente. O outro que ele imitava, Mário de Andrade. Imitava Mário de Andrade também, que era até parente da Dona Gilda, parente da mulher dele. Então eu achei esse texto de total cabimento, viu, Rogério, para este evento daqui do centenário que a Academia Mineira celebra os 100 anos de Antônio Cândido. E eu peço licença para ler esse texto, vocês vão entender a importância deste texto, a grandeza do homem, né, a admiração do Machado de Assis, a paixão por um determinado objeto, que é também a paixão de muitos de nós aqui, eu acho de todos, né, num ambiente como este, numa casa que tem um auditório chamado Vivaldo de Moreira. Então, isso é uma coisa que, né, vocês podem até imaginar o que seja. Né? Esse texto dos cadernos de Antônio Cândido, que vocês vão ver que impressa que vem, quando os cadernos saírem, né, publicados, grande divulgação. Esse texto chama-se... Ele escreveu quando ele fez 80 anos. É um marco dos 80 anos de Antônio Cândido. 100, eu escrevi o meu, que eu vou ler depois para vocês, eu vou apresentar depois para vocês, pelos 90, e esse aqui foi um texto dele, por ocasião dos seus 80 anos, de forte influência machadiana, como vocês também vão notar logo, não só de um determinado romance de Machado, de um determinado personagem de Machado, mas também de um conto de Machado que ele gostava muito, e também culminando com a questão da paixão por um determinado objeto que vocês vão ver qual é. E tudo isso tem um corte de humor absolutamente extraordinário. Então eu peço licença para fazer essa leitura. O título é O Pranto dos Livros. Morto, fechado no caixão, espero a vez de ser queimado. O mundo não existe mais para mim, mas continua sem mim. O tempo não se altera por causa da minha morte. As pessoas continuam a trabalhar e a passear. Os amigos misturam alguma tristeza com as preocupações da hora e lembram de mim apenas nos intervalos. Quando um encontra o outro, começa o ritual do veja só, que pena. Ele estava bem quando vi a última vez. Também já tinha idade. Enfim, é o destino de todos. Os jornais darão notícias misturadas de acertos e erros, e haverá informações encontradas, inclusive dúvida quanto à naturalidade. Era mineiro? Era carioca? Era trapista? É verdade que estudou na França? Ou foi na Suíça? O pai era rico? Publicou muitos livros de pequena tiragem, na maioria esgotados. Teve importância como crítico durante alguns anos, mas estava superado havia tempo. Inclusive por seus ex-assistentes, Fulano e Beltrano. Os alunos gostavam das aulas dele, porque tinha dote de comunicador. Mas o que tinha de mais saliente era certa amenidade de convívio, pois sabia ser agradável com pobres e ricos. Isso quando se conseguia encontrá-lo, porque era esquivo e preferia ficar só, principalmente mais para o fim da vida. Aos 80 anos, são textos gerados como faz 80 anos. Uns dizem que era estrangeirado, outros que pecavam por nacionalismo. Era de esquerda, mas bem incoerente e tolerante demais. Militava pouco, e no PT funcionou sobretudo como medalhão. Aliás, há quem diga que teve jeito de medalhão desde moço. Muito convencional. Mas é verdade que fugia da publicidade, recusava prêmios e medalhas quando podia e não gostava de homenagens. Contraditório como toda a gente. O fato é que havia em torno dele muita onda e chegou a se inventar que era uma unidade nacional. Está entre aspas, unidade nacional.
No entanto, fui sempre atacado em artigos, livros, declarações, e contra ele havia setores de má vontade, como é normal. Enfim, morreu. Já era sem tempo, e que a terra seja leve. Mas o que foi leve não foi a terra pesada, estímulo dos devaneios da vontade. Foi o fogo sutil, levíssimo, que consumiu a minha roupa, a minha calva, os meus sapatos, as minhas carnes insossas e os meus ossos frágeis. Graças a ele, fui virando rapidamente cinza, bosta assim, no saquinho de baixo, o meu nome, a data da morte e a cremação. Enquanto isso, havia outros seres que pensavam em mim com uma tristeza de amigos mudos, os livros. De vários cantos, de vários modos, a minha carcaça, que evitou a decomposição por meio da combustão, suscita o pesar dos milhares de livros que foram meus e de meus pais, que conheciam o tato da minha mão, o cuidado do meu zelo, a atenção com que os limpava, mudava de lugar, encadernava, folhava, doava em blocos para serviço de outros. Livros que ficavam em nossa casa ou se espalhavam pelo mundo, na Faculdade de Poços, na de Araraquara, na Católica do Rio, na Unicamp, na USP, na Casa de Cultura de Santa Rita, na ex-economia e humanismo, além dos que foram furtados e sabe Deus onde estão, todos sentindo pena do amigo se desfazer em mero pó e lembrando os tempos em que viviam com ele, anos e anos a fim. Então, os recôndicos onde estão, em estantes de ferro e de madeira, fechadas ou abertas, bem ou maltratados, usados ou esquecidos, eles vão de chorar lágrimas invisíveis de papel e de tinta, de cartonagem e percalina, de couro de porco e pelica, de couro da Rússia e marroquim, de pergaminho e pano. Será o pranto mudo dos livros pelo amigo pulverizado que os amou desde menino, que passou a vida tratando deles, escolhendo para eles o lugar certo, removendo-os, defendendo-os dos bichos e até os lendo. Não todos, porque uma vida não bastaria para isso, e muitos estavam além da sua compreensão. Mas milhares deles, na verdade, ele os queria mais do que como simples leitura. Queria-os como esperança de saber, como companhia, como vista alegre, como pão de fundo da vida precária e sempre aquém. Por isso, porque os recolheu pelo que eram, os livros choram o amigo que atrasava pagamento de aluguel para comprá-los, que roubava horas ao trabalho para procurá-los, onde quer que fosse, nas livrarias pequenas e grandes de Araraquara ou Catanduva, de Blumenau ou João Pessoa, de Nova York ou New Haven, nos secos de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, nos buquinistas de Paris e nos alfarrabistas de Lisboa, por toda a parte onde houvesse papel impresso à venda. O amigo que, não sendo fênix, não renascerá das cinzas a que está sendo reduzido, ao contrário deles, que de algum modo viverão para sempre. Esse é um texto absolutamente extraordinário, né? E eu achei que tinha tudo a ver com esse momento. Quer dizer, em vez de o pranto dos livros. Então, tem todo esse sentido que eu disse para vocês, né? Claro que Machado assiste aqui várias vezes, né? Tem aqui o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem a Teoria do Medalhão, aquele conto extraordinário, tem o bom humor machadiano, dá um corte aqui de ponta a ponta, né? E tem a Paixão Igreja, né? Quer dizer, uma coisa absolutamente extraordinária, né? Então eu achei que, em vez de eu dar o depoimento que agregaria ao que eu vou dizer agora, eu achei que isso que me surgiu recentemente seria muito mais interessante, o depoimento do próprio Antônio Cândido, como se Antônio Cândido então estivesse aqui hoje celebrando o seu centenário, coisa que não aconteceu por coisa de 14 meses, né? Porque quando ele faleceu, eu estava com
com 98 anos e 10 meses. Então, eu acho que... Mas, como eu disse a vocês, eu também preparei, né? Eu havia me preparado inicialmente e é isso que eu vou passar a apresentar agora. Esse texto, cujo título agora é Antônio Cândido Primus Inter Pares. Eu intitulei, eu subdividi o texto em itens. O primeiro é o fundamento da celebração. Qual é o verdadeiro sentido da comemoração de uma efeméride quando ela diz respeito a uma pessoa e, mais ainda, a um ser até muito recentemente presente entre nós? Para os humanistas, isso aqui, Antônio Cândido era, acima de tudo, humanista, a celebração do aniversário de alguém deve, necessariamente, constituir um momento de reflexão sobre o que a vida do homenageado representa em termos de dedicação à causa da justiça social, a afirmação das liberdades reais, ao fortalecimento dos legítimos valores da nacionalidade, ao engrandecimento cultural do povo e seu país, e à defesa incontrastável da cidadania como fonte universal de participação no poder e nos destinos de uma nação. Pois bem, esta fala, na Academia Mineira de Letras, pretende homenagear, com a admiração e o júbilo próprios de um discípulo saudoso e respeitoso. Antes era só respeitoso. Agora, uma das agregações é esse, saudoso. E outras que você já deve ter notado. Esta fala, na Academia Mineira de Letras, pretende homenagear, com a admiração e o júbilo próprios de um discípulo saudoso e respeitoso, a trajetória pessoal, profissional e literária de um brasileiro modelar que passou para a eternidade em 12 de maio de 2017, aos 98 anos de idade, e que teria completado 100 anos em 24 de julho de 2018. Há 4 meses. Refiro-me, evidentemente, a Antônio Cândido de Melo Souza, professor, escritor, pensador e, acima de tudo, militante democrata, que conferiu um toque de seriedade absoluta a uma atividade produtiva em que a qualidade científica, o rigor acadêmico e a precisão de conteúdo se aliaram a uma profusão capaz de surpreender e fazer pasmar o mais cético dos observadores do movimento editorial de nossa terra. O segundo item chama-se a carreira acadêmica. Antônio Cândido lecionou na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Letras da Universidade de São Paulo durante quase 4 décadas. De 1942, quando começou, aos 24 anos, como assistente do professor Florestan Fernandes, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Letras. O professor Cândido cursou Ciências Sociais, quer dizer, Sociologia. Ele se destacou como aluno de Florestan Fernandes, do professor Florestan Fernandes, grande figura da sociologia brasileira, que o convidou para ser seu assistente. Portanto, quando eu digo aqui 1942, como marco inicial da trajetória docente de Antônio Cândido, ele tinha 24 anos de idade. Era um recém-formado. Durante quase 4 décadas, de 1942 a 1978. Dá precisamente, acho que 36 anos. Né? Não tendo descuidado um dia sequer de participar da vida que segue fora dos limites acadêmicos, nos quais uma tendência à acomodação é notória em todos os quadrantes do mundo. Mestre irrepreensível, galgou diversas etapas até atingir a titularidade, tendo requerido sua aposentadoria em episódio de cunho eminentemente político, em 1978, no auge da ditadura militar. Tendo requerido sua aposentadoria em episódio de cunho eminentemente político que traz a marca da personalidade de um homem que sempre soube colocar os supremos valores da consciência acima de conveniências de natureza material e burguesa, não fazendo concessões de qualquer espécie aos atrativos da burocracia. Esse episódio é um episódio de uma demissão em massa de professores na USP, em 78. E o professor Cândido não foi atingido por essa demissão, mas se solidarizou e pediu requerer aposentadoria. Então,
episódios grandiosos de sua vida acadêmica. Né? Ele encerra uma vida acadêmica de 36 anos, requerendo aposentadoria por solidariedade a colegas que haviam sido atingidos pela chamada expulsória, né? Tinham sido demitidos pelo regime autoritário de então. Professor de literatura brasileira na Faculdade de Filosofia de Assis, no interior de São Paulo, atualmente integrada na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Sua atuação naquela prestigiosa instituição é reverenciada por quantos ali passaram, constituindo suas aulas autênticos monumentos de formação de brasileiros conscientes e consequentes. Isso tem uma atualidade muito grande. Né? Gente que, ao vê-lo e ouvi-lo, podia ter a certeza de que a existência merece ser encarada como um bem precioso demais para ser desperdiçado com questões que não passam pelo fortalecimento do homem como indivíduo na sua espécie e pessoa no conjunto da sociedade. Na conclusão de O Direito à Liberdade, ensaio originalmente escrito com uma palestra no curso organizado em 1988 pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, esse texto é absolutamente luminoso, como aquele que eu li, o Pranto dos Livros, lá dos cadernos, não, isso foi publicado, né? O Direito à Liberdade. É uma palestra feita num curso organizado pelo Cardeal Arnes, é uma figura que ele prezava muito. O Paulo Evaristo Arnes. Figura também extraordinária, da dimensão de Antônio Cândido. Nesse curso, nessa palestra, nesse curso, ele, na conclusão do Direito à Liberdade, que foi esse texto, o Direito à Liberdade, foi posteriormente publicado num livro chamado Vários Escritos. Antônio Cândido afirmou, eu vou citar agora o professor Cândido, abro aspas. Portanto, a luta por direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. Fecho aspas. Tal consciência da luta por direitos e contra a desigualdade social esteve presente em toda a sua trajetória intelectual, o que procuro evidenciar na etapa imediatamente seguinte desta apresentação. Eu chamei esta etapa, esse item de o intelectual engajado. Como sociólogo, crítico e historiador literário, Antônio Cândido levou ao paroxismo sua postura de intelectual engajado, de pensador sempre atualizado, de cidadão permanentemente ocupado e preocupado com os problemas estruturais que a humanidade deve enfrentar e superar para libertar-se inteiramente e poder realizar a felicidade completa, a utopia. E tinha essa dimensão da utopia, uma dimensão humanista, socialista da utopia. O atingimento pelo ser humano da utopia. A leitura de apenas algumas de suas dezenas de obras seria suficiente para ajudar na compreensão dos incontáveis tropeços conjunturais e retrocessos institucionais por que passa e previsivelmente ainda vai passar o processo civilizatório brasileiro. Com efeito, Formação da Literatura Brasileira, subtítulo Momentos Decisivos, 1750 e 1880, de 1959, Literatura e Sociedade, Estudos de Teoria e História Literária, de 1965, e Um Funcionário da Monarquia, Ensaio sobre o Segundo Escalão, de 2002, se impõem, citei apenas livros que eu considerei fundamentais do Antônio Cândido, se impõem como primorosos exemplares da mais perfeita e acabada investigação literária, histórica e sociológica desenvolvida em nosso país, com vistas à compreensão dos graves e hereditários problemas nacionais. Formação da literatura brasileira é amplamente considerada pela crítica especializada um dos 6 livros fundadores da reflexão da intelectualidade pátria sobre sua própria identidade. A despeito da diferença de objetos e fundamentos teóricos, o livro estaria emparelhado com Casagrande Senzala, Gilberto Freire,
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, por sinal dos amigos mais próximos, Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, Os Donos do Poder, Formação do Patronato, de Raimundo Fauro, e Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, de Oliveira Lima. Por tudo que fez, pensou e escreveu em vida, Antônio Cândido de Melo e Souza quase chegou aos 100 anos, ombreando com outros grandes brasileiros de sua geração, que, tendo atingido idade tão significativa, igualmente se revelaram, em todos os momentos, de inabalável honestidade intelectual e política. E quando faço tal afirmativa, estou a pensar, por exemplo, no Oscar Niemeyer, no Evaristo de Moraes Filho, no José Minho, no Goffredo Teles Júnior, no Fernando Baixo de Ávila, no Barbosa Lima Sobrinho. Essa geração a que pertenceu o professor Cândido, de brasileiros que todos, quase todos, atingiram a idade centenária, no mínimo foram homenageados. No depoimento insuspeito de seu aluno Fernando Henrique Cardoso, o único que, por enquanto, chegou à presidência da República, Antônio Cândido, abro aspas, para citar o ex-presidente, dava inveja e admiração. Não necessariamente reconhecido pela modéstia de seus altos julgamentos, Fernando Henrique chegou a afirmar, num texto de incontida veneração por seu professor de sociologia, que, aspas de novo, nunca serei capaz de tanta limpidez, elegância e erudição. Partindo de quem parte, né? Nunca serei capaz de tanta limpidez, elegância e erudição. Não está Fernando Henrique aqui falando de si próprio, não está falando de Antônio Cândido, que lhe dava inveja e admiração. E vai além, Fernando Henrique Cardoso, figura também extraordinária da intelectualidade brasileira, né? Sem entrar em considerações de ordem político-partidária, obviamente. E vai além, Fernando Henrique Cardoso, no capítulo intitulado Um ex-aluno, do livro Pensadores que Inventaram o Brasil. Abro aspas novamente para Fernando Henrique Cardoso. Antônio Cândido conta histórias. Aplauso para Antônio Cândido, né? Algum desavisado para ele pensar, não, para Fernando Henrique Cardoso, não, acho que é para Antônio Cândido. No capítulo intitulado Um ex-aluno do livro Pensadores que Inventaram o Brasil, diz Fernando Henrique Cardoso sobre seu mestre. Antônio Cândido conta histórias, faz humor, é irônico, ensina, enfim, homem de salão, só que à moda moderna, com naturalidade, sem nenhum pedantismo. E bem quisto era o esplêndido professor, de avental branco, impecável, como os professores de sociologia usavam na época. Eu posso ver também, posso imaginar o professor Florestan também com esse avental branco, né? De avental branco, impecável, como os professores de sociologia usavam na época. Cândido, sempre discreto e charmoso, deslocava-se rápido pelos corredores para a sala de aula. Cortês e algo distante, quase formal, explicava com clareza a barafunda sociológica que nos deixava fascinados e atônitos. Em conclusão, o espaço generosamente aberto pela Academia Mineira de Letras para esta sessão de reverência ao centenário de nascimento de Antônio Cândido de Melo e Souza permite que se perpetue, ainda que singelamente, o registro de uma rara trajetória existencial, na qual, pela prática incondicional das virtudes da integridade, da lealdade, da honradez, do respeito, da solidariedade, do patriotismo e do pensamento integrado à ação, um brasileiro ímpar dignificou o permanente combate democrático e, em última análise, a própria condição humana. Antes de encerrar, eu queria contar um episódio, aí sim vale um depoimento personalíssimo. Na segunda visita que eu fiz ao professor Cândido, isso já em 2008, em algum momento em 2008, no final de 2007,
logo que cheguei na casa dele, ele me disse: poxa, Fábio, da outra vez eu mencionei para você o livro que você disse que não tinha, né? Porque eu achei que tinha toda a obra dele e tal. Não dá para dizer isso, mas eu acho que eu falei isso. Mas você disse que não tinha. Então está aqui. Logo que eu cheguei, ele mal abriu a porta, eu entrei e ele me deu esse livro, O Observador Literário. Tinha saído em 2004 pela Ouro Sobre Azul, que é a editora da Ana Luísa Escorel, da filha dele, de uma das filhas dele, são 3. E essa é a dedicatória que eu gostaria de parafrasear aqui hoje. Para Fábio Souza Coutinho, aliás, uma das mais belas dedicatórias que eu tenho na minha biblioteca de bibliófilo. Espontaneamente, numa segunda visita, me recebeu me dando esse livro de presente. Para Fábio Souza Coutinho, com a mão estendida Perdão. Tentar de novo. Para Fábio Souza Coutinho, com a mão estendida para a amizade. Então, eu queria dizer aqui hoje, parafraseando, como disse, essa dedicatória, que é um tesouro da minha vida, não apenas de escritor, nem de advogado, mas como de pessoa, de ser humano. Eu queria dizer, então, a Academia Mineira de Letras, por essa oportunidade extraordinária, muito obrigado, com a mão estendida para a gratidão. Muito obrigado. Esta casa sempre estenderá a mão a Fábio de Souza Coutinho e sempre manterá abertas as suas portas para a chegada sempre desejada de Fábio de Souza Coutinho a Belo Horizonte. Muito obrigado, Fábio. O microfone está franqueado àqueles que quiserem se manifestar, como sempre, como da tradição nossa. Acadêmico Amilcar Martins. Fábio, eu queria te cumprimentar essa maravilha que você nos apresenta hoje, mas você não menciona na sua fala, eu não conheço a obra toda, eu conheço muito superficialmente, mas Os Parceiros do Rio Bonito, que é um livro esplêndido, que é maravilhoso, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre, enfim, Eu destaquei 3, né? Mas, enfim, O Parceiro do Rio Bonito é o seguinte: O Parceiro do Rio Bonito é um livro fortemente de sociologia. Sim. É um livro de a influência de Florestan Fernandes sobre Antônio Cândido. É um livro em que Antônio Cândido vai ao interior, né? Vai ao interior de São Paulo, pesquisar o caipira. O personagem sociológico de Os Parceiros do Rio Bonito é o caipira, porque o professor Florestan tinha essa origem. Não é essa a origem de Antônio Cândido, absolutamente. Antônio Cândido tem uma origem de outra natureza social. Então, Os Parceiros do Rio Bonito é um livro extraordinário, é um livro de investigação sociológica do caipira. Isso raramente foi repetido na literatura sociológica brasileira. E esse livro tem essa característica, tem esse pioneirismo. E Amilcar é uma influência total do professor Cândido. É um livro de começo de carreira acadêmica de Antônio Cândido. Se não me engano, foi tese. Qual é a influência do Monteiro Lobato na elaboração? A influência de Monteiro Lobato existe, mas a influência maior é da questão do Florestan, porque o livro é sociológico, é sociologia pura, entendeu? Mas aplicada ao exame dos costumes, da cultura do caipira, pelo qual o professor Florestan tinha um grande encantamento, porque ele tinha essa origem
Né? O professor Florestan tinha essa origem. Então, você tem razão. Esse livro poderia ter sido citado aqui, eu vou até agregar, em homenagem à sua lembrança, amigo, eu vou até agregar ao texto O Parceiro do Rio Bonito, que é um livro primoroso, mas é um livro esplêndido, exatamente, mas é um livro de Antônio Cândido, sociólogo. Antônio Cândido, sociólogo, Antônio Cândido, cientista social, sob a forte influência de seu mentor, porque ele tinha particular admiração, isso me revelou em mais de uma ocasião, e até sabia imitar, um dos que imitava perfeitamente era o professor Florestan. Ele fazia, eu nunca vi o professor Florestan falar, enfim, mas de qualquer maneira ele fazia o Florestan, e aí o Florestan. Então, é um livro de homenagem, é um livro de homenagem, é um livro que rende homenagem, sim, rende homenagem à influência do grande sociólogo brasileiro que foi Florestan Fernandes. O professor Cândido não se considerava mais, depois de um certo ponto da vida, quando ele deu uma guinada para a crítica literária, né, com a fundação do Suplemento Literário do Estado de São Paulo, aquela coisa, ele se diz, uma vez eu ouvi dizer, eu sou ex-sociólogo, ele fala, sou ex-sociólogo, mas era sociólogo também, e a crítica literária dele tem esse fundamento sociológico, né? Quer dizer, a crítica literária de Antônio Cândido está fortemente embasada na ciência social, né? na relação entre a literatura e a sociedade, né? Tanto que eu destaquei um dos livros que eu destaquei aqui hoje foi o Literatura e Sociedade, né? Esse também é um livro extremamente, pode-se dizer, clássico, né? Clássico. O Formação é o maior de todos. O Formação cada vez tem sempre uma edição, até Ouro sobre Azul, até a Ana Luísa Escorel reeditou, e já mais de uma vez. É o maior de todos, é de 59, né? É um livro que até hoje é reeditado, até hoje é usado academicamente, enfim. Mas o Literatura e Sociedade também. E o Parceiro do Rio Bonito, você lembrou bem, o Parceiro do Rio Bonito é um livro, é tese. Tenho quase certeza que é tese ou de livre docência, né, chefe? De livre docência ou de tese de livre docência na faculdade, onde ele era professor. É um livro primoroso. Agora, é aquele livro de conteúdo sociológico, não é um livro de leitura como provavelmente vai ser esse dos cadernos, né? Esse vai ser um livro saboroso, né? Como, a partir do texto que eu li aqui hoje, do Pranto dos Livros, dá para se ver que vai ser daqueles livros de pegar e não largar, né? Evidentemente, né? Como é a maioria dos livros dele, são extremamente agradáveis de ler, agradáveis de neles o leitor se aprofundar e voltar. Esse, por exemplo, que ele deu... Uma meta dele falando sobre esses cadernos. Não, esses cadernos agora, como eu disse, eu não tenho absolutamente... O acesso que eu tive não foi exclusivo, né? Eu talvez não esteja falando nada inédito. Inédito em livro, certamente porque eu sei que mesmo as fontes que me deram acesso disseram, não, isso vai sair em livro, é óbvio, isso é uma maravilha, isso é um tesouro que foi encontrado. Os cadernos, são dezenas de cadernos de Antônio Cândido, que não sei se vão sair no atacado ou vão sair seletivamente, aí já não sei, aí é uma questão editorial que não tem como avançar, por favor. Bom, parabéns pela palestra. Eu fiquei muito curioso da sua vida política dele. Curioso assim, queria que o senhor falasse sobre a vida política dele, que é uma vida interessante. Ele foi socialista, você participou, né, da fundação do PT, do Partido Socialista Brasileiro. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a vida política dele. Foi muito rica, né? Ele participou, ele é atuante. Como eu procurei caracterizá-lo como um humanista. Mas, evidentemente, eu poderia ter dito socialista. Poderia dizer, o sentido era esse. Em 45 é um ano muito forte na vida dele. É o ano que ele faz 27 anos, é o ano em que ele escreve o texto sobre o capítulo, um daqueles capítulos do livro do Centenário de Essas de Queiroz, né?
a pedido de Lúcia Miguel Pereira, sua prima e grande inspiradora. Ele escreve também O Brigada Ligeira, que é o primeiro livro que ele reúne vários ensaios, inclusive esse sobre essa, e é o ano, como você lembrou, em que ele participa da fundação, quer dizer, o ano que é o ano do fim do Estado Novo, e em seguida, ao fim do Estado Novo, são fundados vários partidos políticos no Brasil, vários, alguns que ficaram célebres, né, que levaram até candidatos à presidência da República, tipo o DN, PSD, que eram fortes aqui em Minas, PTB, que era forte no Rio Grande do Sul, e também o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E ele participa aos 27 anos, em 1945, da fundação do Partido Socialista Brasileiro. E mais, isso é uma coisa que eu até tenho uma certa cerimônia de contar, porque acho que o meu superego segura eu contar esse fato. Mas por ter participado da fundação do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, que existe até hoje, né? É um partido que sobreviveu, né? Foi sepultado, né, pelo ato institucional número 2, em 65, mas depois ressuscitou, né? E até disputa a eleição e tudo. Até hoje, na penúltima eleição, o candidato era Eduardo Campos, né, que morreu durante o processo eleitoral. Mas eu estava dizendo que ele participou da fundação e entrou na lista de candidatos do Partido Socialista para ser deputado estadual lá por São Paulo. Mas não se elegeu, não. Ele dizia, puxa, professor, o senhor disputou a eleição, né? Eu disputei a eleição. Eu era jovem, eu assinei a lista de fundação, eu era professor, você quer disputar a eleição. Como foi a votação? Não, foi pífia. A votação foi pífia. Falava sem nenhuma reserva, a votação foi pífia. Eu não sei, mais ou menos, não vou ser literal, não, mas mais ou menos com aquele bom humor extraordinário, aquele humor finíssimo, né? Eu não sei se ou eles não me entenderam, ou eu não entendi o que eles estavam falando. Enfim, eu sei que a votação foi irrisória e eu não me elegi. Bom, 35 anos depois, isso é um fato de 45, né, a fundação do PSB, né, em que ele é signatário. Né. 35 anos depois, em 1980, é fundado o Partido dos Trabalhadores. Né. Partido dos Trabalhadores, que já está aí com quase 40 anos, até o atual governador de Minas, né, de que o Ângelo é secretário de Estado, pertence ao Partido dos Trabalhadores. E ele participa também da fundação. Participa da fundação como intelectual engajado, né? Como intelectual engajado, como humanista, entendeu? Esse foi o sentido que ele deu a essa participação. E não foi só ele. Vários. O mestre Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, enfim. Olha, a ata de fundação do PT é um timaço da intelectualidade brasileira naquela ocasião. Então, mas ele não, aí não disputa mais de uma eleição. A eleição que ele disputou foi aquela de 45, logo depois, quando era muito jovem, pelo PSB. Então, ele via no partido grandes perspectivas, um grande futuro político para o Brasil, né, como algo extremamente importante, um partido de uma forte conotação democrática, o Partido dos Trabalhadores. Como ele o viu, como o professor Sérgio Buarque de Holanda o viu, como o Florestan e outros. E ele teve uma militância partidária, mas uma militância partidária de índole de natureza cultural. Ele se ligou à Fundação Perseu Abramo, que é a fundação cultural do Partido dos Trabalhadores, que edita uma revista, Democracia e Cultura, o título talvez não esteja sendo rigoroso como ele gostaria que as coisas sempre fossem, né? A propósito do exemplo que o Ângelo contou aqui hoje, um presidente ou vice, com isso ele impediu que o artigo fosse publicado. Mas, enfim, ele, ao longo de décadas, né, foi integrante do conselho editorial da Fundação Perseu Abramo, que editava essa revista, editava não só a revista, né, publicou vários livros ligados ao pensamento socialista. Então, o professor Cândido teve essa militância, mas ele não se considerava um político. Ele se considerava ele sabia que era um intelectual daquela, ele não tinha dúvida sobre a dimensão que ele tinha, do que ele representava no ambiente cultural brasileiro, mas ele não se considerava político absolutamente. Ele se considerava
Ele simpatizou, evidentemente, tinha uma simpatia e tal, mas ele se considerava um humanista que participava da vida partidária com essa dimensão cultural, porque ele acreditava que a cultura era realmente uma fonte de desenvolvimento, uma fonte de crescimento e uma fonte de fortalecimento do processo civilizatório. Ele acreditava fortemente nessa simbiose, nesse amálgama de cultura e civilização. Isso é uma coisa que eu notei ao longo dos anos, desses anos que convivi com ele, que foram, como eu disse, os 10 últimos anos da vida dele, já muito idoso, mas de uma lucidez extraordinária, sempre fazendo essa colocação. Claro que vieram muitos fatos que ele lamentava e tal. Eu vi uma vez, uma outra pessoa estava lá na casa um dia e puxou uma conversa muito fortemente política com ele, e ele claramente não gostou daquilo, claramente não gostou, porque era muito fortemente partidária, e ele se incomodou com aquilo e tal. Eu, evidentemente, estava ali como visitante, tanto quanto a outra pessoa que chegou depois, mas acho que dizer que o professor Cândido era um político é um estágio de avaliação da vida, da biografia, a que eu não chegaria. Era política, mas não era político. É um intelectual, como eu procurei dizer, um intelectual engajado. Uma figura, um intelectual público, entendeu? Como lembrou o Rogério aqui, ele era. Não se omitia. Quando os colegas foram aposentados compulsoriamente por ato ditatorial em 78, vários professores da USP requeriam aposentadoria. Ele viu que ele tinha tempo de serviço, tinha 60 anos de idade. Tinha 60 anos, relativamente moço, tinha 60 anos. Mas requeriu aposentadoria. Requeriu um gesto claramente político, do ponto de vista acadêmico, né, do ponto de vista universitário, né, de política da Universidade de São Paulo, da USP. Né. Então, tinha esse sentido, não há dúvida nenhuma de que tinha uma cabeça política, uma política não partidária. De fato, participou da fundação. Era de esquerda, né? Isso não há dúvida. O que seria um pensamento de esquerda, que é típico do humanismo, né, do socialismo, né, enfim. João Magabeira, que era desse partido, né, do Partido Socialista Brasileiro também, né, quer dizer, uma grande figura da política brasileira, baiano, né? Então, ele tinha essas características de intelectual superlativamente culto, né? Superiormente erudito, altamente politizado, isso não tem como afastar, mas não era político no sentido, vamos dizer assim, partidário. Ainda que tenha participado da fundação de 2 partidos políticos, 2 partidos importantes, que até hoje estão aí, né? Até hoje estão aí, com todas as dificuldades, com todos os... Né? Mais do que nunca, né? Agora, então, caracterizadamente escanteados para a mais profunda situação de oposição, mas enfim. Acadêmico Ângelo Oswaldo. Queria cumprimentar o nosso Fábio Coutinho por essa fala tão marcante, lembrando aspectos da vida e da obra de Antônio Cândido. Antes do início da sua dissertação, nós conversamos um pouco e eu me lembrei da entrevista que Antônio Cândido deu ao cineasta mineiro Horácio Raton. E caiu depois um interdito sobre esse filme, porque o Cândido assim o quis, lembrando-se de um pequeno erro que ele cometeu, pequeno equívoco, dizendo que Murilo Rubião era o presidente da União Brasileira de Escritores em Minas Gerais e ele era o vice-presidente. E com isso ele não quis que essa entrevista fosse publicada no suplemento literário dos 100 anos de Murilo Rubião, em 2016. Eu acho que seria muito interessante você, dialogando com a família, com a Ana Luísa Escorel, com as filhas de Cândido, conseguisse publicar essa entrevista.
levantar essa proibição. Antônio Cândido, lá na sua cremação, antes de virar cinza, ele pode se lembrar dessa entrevista e dar uma autorização derradeira para que nós possamos ter o prazer de ler essa entrevista, de ouvi-la e vê-la, porque é um audiovisual, mas especialmente de lê-la, porque houve a transcrição que não pôde ser publicada. E é uma entrevista maravilhosa. Cândido fala da sua relação com Minas Gerais. Ele, nascido no Rio, vai para Cássia e depois Poços de Caldas, onde o pai dele foi o primeiro diretor das termas Antônio Carlos, é o que havia de mais moderno em termos de estação balneária no Brasil, e tratamento termal. Doutor Aristides de Melo e Souza, né? Exatamente. Ele cria um vínculo com o Poços, que é uma cidade, uma cidade muito sofisticada. Nesse trecho, nessas páginas do caderno, ele menciona Poços, né? E ele fala sobre Poços e fala sobre Belo Horizonte. A descrição dele de Belo Horizonte é uma delícia. Ele dizia que Belo Horizonte é uma cidade que não tinha pobre, todo mundo era igual. Nos anos 30, quando ele veio aqui pela primeira vez. E era aquela grande cidade do interior, com ares metropolitanos de capital de Minas Gerais e de uma cidade moderna. Ela era provinciana, mas com dignitatem, porque era a capital do estado de Minas Gerais. E tinha sido construída para tanto. Como diz o Mário de Andrade, capital moderna, moderníssima também. Ele fala isso no Noturno de Belo Horizonte. E ele fala muito afetuosamente sobre Minas Gerais e os escritores mineiros. Ele tinha admiração por muitos deles, como Henrique Pedro Lisboa, e especialmente Francisco Iglesias. O Iglesias ficava horas no telefone com o Antônio Cândido. Eles gostavam de conversar. E através do Iglesias, o Cândido sabia e queria saber de tudo que acontecia em Belo Horizonte. Porque o Iglesias gostava de reportar também. O Iglesias contava tudo, nas cartas ou no telefone, que ele gostava de demorar-se no telefonema. E ele tinha essa ligação com o Cândido. O Cândido seguia também o suplemento literário com muito interesse. Eu me lembro quando eu fui editor do suplemento, em 1972, nós publicamos um poema de um rapaz jovem que mandou um poema, Antônio, vou me lembrar o nome dele, fugiu agora. Ele é de Cruzília. E ele escreveu um belo poema sobre Cruzília e o Favacho, a fazenda do Favacho, São Tomé das Letras, uma coisa meio legendária do sul de Minas. O Cândido falou assim: ainda nascem poetas em Minas Gerais. Ficou encantado, fez um elogio através do Iglesias. O Iglesias veio me contar isso. O Cândido recebeu o suplemento e comentou com o Iglesias que tinha ficado impressionado. Um poema longo, muito interessante. E uma mistura de Dantas Mota com Mário de Andrade, muito Drummond, e uma coisa meio de vanguarda também. Então ele acompanhava muito o que acontecia aqui. E vale a pena, portanto, ter esse depoimento, porque é um depoimento precioso sobre Belo Horizonte e sobre Minas Gerais, a cultura mineira, que era tão cara a ele, como meio mineiro. Sem dúvida, ele se considerava, eu dizia, eu sou carioca, mineiro e paulista. É isso que a gente aqui só você que vai conseguir isso. Ele revelou depois ao Jorge que ele tinha um arrependimento de não ter reconhecido no primeiro livro do Murilo o grande escritor que o Murilo era. Coisa que ele fez com Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, a primeira grande resenha do Grande Sertão, é dele, publicado no Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Quer dizer, ele reconhece para o Brasil aquele escritor que estava. Quer dizer, claro, o Grande Sertão não é o primeiro livro de Rosa, mas
É o primeiro grande livro, e é um livro que ficou, é um livro que todo mundo sabe qual é, enfim, né? E o professor Cândido fez a primeira resenha de dimensão nacional, que é uma resenha para o suplemento literário do Estado de São Paulo. Aliás, ele é o primeiro resenhista de Clarice Lispector, de João Cabral de Melo Neto e de João Guimarães Rosa. Essas são 3 resenhas que são consideradas fundamentais, feitas por Antônio Cândido para o suplemento literário do Estado de São Paulo, mostrando ao país a intelectualidade brasileira, a literatura brasileira, a chegada desses 3 grandes nomes que vão ficar para sempre. Né? Esses são daqueles que, né, se daqui a 100 anos se falar em literatura brasileira, vai se falar em João Cabral, em Clarice, em Guimarães Rosa e mais ou menos aí. Como se fala até hoje de Machado de Assis, né? De outros, Gonçalves Dias e de Castro Alves, mas esses 3, dentro da nossa contemporaneidade, né? Rosa, Cabral e Clarice, vão ficar para sempre. Né? E Cândido foi o primeiro grande resenhista desses 3. Né? Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Obrigado, Academia Mineira de Deus.